Olá, queridas guardiãs e futuras guardiãs. Estou aqui para compartilhar um pouco do meu devocional com vocês, dos meus estudos, das minhas reflexões a respeito de um tema que tem me incomodado bastante. Depois que o Senhor Deus me deu o ministério Guardiãs do Lar, que é um ministério que trabalha com mulheres cristãs, que apoia, que orienta, que aconselha jovens cristãs que estão se preparando para um futuro casamento, caso este casamento esteja nos planos do Senhor Deus, e também de mulheres casadas, com diversas situações, diversos conflitos, diversas dúvidas. Então, nós temos desenvolvido esse trabalho junto às mulheres cristãs de todas as denominações já há quase 3 anos. Mas algo tem me incomodado tremendamente, é um tema que surge nas conversas que eu tenho com as mulheres, tenham elas a idade que tiverem. E eu me identifico muito, por quê? Porque é um tema contra o qual eu tenho lutado na minha própria vida. Eu quero compartilhar com vocês algumas reflexões sobre o feminismo e como ele afeta a vida de uma mulher cristã e, consequentemente, o seu casamento. E se você é jovem, afeta a sua escolha de um futuro marido. Sabe por quê? Porque uma mulher feminista, ela não vai buscar um homem líder, um homem que se impõe, um homem que decide, um homem que dá a palavra final. Uma mulher feminista, ela vai buscar um homem submisso a ela. Que terrível é isso. Que terrível para uma família e que terrível para os filhos verem que uma mãe, uma esposa, domina o seu esposo. E isso é resultado de uma cultura feminista que tem sido plantada já há algumas boas décadas. E eu queria compartilhar, aqui estão as minhas anotações, porque são as minhas reflexões, eu registro aqui. Eu queria compartilhar com vocês esses tópicos que para mim são cruciais para nós entendermos quem nós somos como mulheres e se nós temos a raiz do feminismo infectando a nossa vida, minando o nosso casamento e dando um péssimo testemunho dentro do lar e para a sociedade. E qual é o objetivo do feminismo? O objetivo do feminismo é produzir a igualdade entre os sexos e traz como consequência também promover a liberdade da mulher do domínio do homem. A palavra de Deus nos diz claramente que a mulher precisa ser submissa ao homem. Mulheres, amai vossos maridos. Este amai, aí, vamos colocar um sinônimo para ele? Respeitem os seus maridos. Respeitem a liderança masculina. Respeitem o sacerdócio que Deus deu a eles e não às mulheres. Ele não nos deu uma liderança. Isso quando existe um casal. Se a mãe ela é sozinha, se a mulher ela é sozinha, ela precisa educar e liderar sua família, é outra situação. Nós não vamos aqui trabalhar nesta construção aqui. Porém, mãe, que você, que é sozinha e que educa os seus filhos, e se você tem um filho homem, você precisa ter muita sabedoria do céu, de Cristo, do Espírito Santo, para educar um filho líder, homem, líder da sua futura família, que vai amar e respeitar e dar a vida dele pela sua futura esposa, por mais que no seu casamento não tenha dado certo. E se você é viúva, você tem a missão maravilhosa de preparar o seu filho homem para ser este sacerdote. Então, o feminismo, ele tem como essa premissa: igualdade entre os sexos, libertação da mulher do domínio opressor do homem. E também eu anotei aqui algo interessante. Fazer as pessoas compreenderem, outro objetivo do feminismo, fazer as pessoas compreenderem que a liderança masculina, ela é intrinsecamente má. Conseguem perceber que estes dois objetivos do feminismo, eles estão diametralmente em oposição ao cristianismo, ao que Jesus diz que como deve ser uma estrutura familiar, como uma família amorosa que tem Cristo como centro deve ser? Totalmente oposto. E eu fui criada no feminismo. Você também não foi? Eu fui criada por uma mãe feminista que não tinha instrução. A minha mãe não tem instrução. Minha mãe sempre foi do lar e a minha mãe inculcou na minha mente, desde criança, que eu precisava estudar muito para ter o meu emprego,
não depender de homem, e para que eu não fosse como ela, que molhava a barriga no tanque e secava no fogão. A minha mãezinha fez isso com a melhor das intenções, mas ela não sabe o mal que ela me causou, porque por anos e anos e anos e muitos anos, eu fui uma péssima esposa. Meu esposo é um herói. Ele me suportou, ele me tolerou por muito tempo, por amor. O meu sacerdote terreno, meu pastor terreno, me suportou bravamente, com muita sabedoria, por muitos anos. Então, o feminismo, quando ele é implantado na vida de uma mulher desde a eternidade, quando os princípios do cristianismo eles não existem no lar, não por culpa da mulher, mas porque a sua situação social, familiar, direcionou a isso, quando isso acontece, então, isso é desastroso para a futura família dessa mulher. E para desconstruir tudo isso, somente o poder de Cristo. Somente. Com muita submissão e muito amor por Jesus. Então, esse discurso de libertação do domínio masculino, né, ver a liderança masculina como sendo má, naturalmente má, esse discurso é o oposto do que as escrituras sagradas ensinam. E, claramente, o domínio do homem sobre a mulher, porque sim, o sacerdócio implica um domínio, isso é óbvio, mas é um domínio fundamentado no amor. E que amor é esse? O amor em Cristo. Eu escrevi aqui, eu gostei muito dessa expressão, uma autoridade amorosa em Cristo. É o que o homem exerce no lar, sobre a família e no casamento com a sua esposa, entende? Então, se é Deus quem ensina isso, se é Deus quem ensina isso, quem está certo? O feminismo ou o Deus eterno? Não é uma importante reflexão? Então, eu gostaria de ler uma outra reflexão que eu anotei aqui. Mulheres cristãs foram contaminadas pelo feminismo e o feminismo intoxicou as igrejas. Sabe como que o feminismo intoxicou as igrejas? Minhas irmãs e meus irmãos que estão assistindo aqui, jovens que porventura venham a assistir. Vocês percebem que hoje, nas igrejas, existe o pastorado feminino? Existem as anciãs? Meus irmãos, este conceito é totalmente antibíblico. Já pensou? Já pensou? Imagine essa situação. Uma pastora casada, o marido tem que ser a ovelha dela, tem que ser submisso a ela, porque o pastorado, ele foi estabelecido por Deus. Não foi estabelecido por homens. Não existe uma pastora na Bíblia. E não adianta usar como argumento Débora, Hulda, as profetisas, ou até mesmo Ellen White, a profeta que o Senhor levantou para nós. Ellen White não era pastora. Profeta significa apenas boca de Deus. Não é sacerdócio. Tanto que Ellen White era submissa a seu esposo. Entende? Então, este é um argumento totalmente falacioso, fraco, totalmente humanístico. Estude sobre o humanismo. O humanismo exalta o homem acima do próprio Deus. Então, o feminismo ele trouxe essa visão, inclusive para homens, líderes de igreja, que assumem a ideia feminista para si. Então, homens que foram educados por uma mãe feminista têm essa mesma visão e apoiam o pastorado feminino, o ancionato feminino, ambos totalmente antibíblicos. Tais pessoas prestarão contas por terem levado tantas outras ao erro. Queridos, queridas, como nós estamos vivendo em tempos terríveis. E o feminismo entrou nas igrejas. Hoje, há mulheres lutando, se degladiando, brigando por cargos, funções de liderança, enquanto abandonam as suas famílias para responder ao chamado de um cargo na igreja. Minha irmã, nenhum cargo de igreja é superior ao seu chamado como formadora de caracteres para a eternidade. Você, o seu único e mais importante chamado é como missionária do lar. Não tem outro. Nenhum cargo na igreja está acima do seu chamado no lar. Agora, se você quer fugir da sua responsabilidade no lar e usando um pseudo-serviço a Deus na igreja para fugir da sua responsabilidade e ser negligente e deixar os seus filhos correndo, abandonados ali na igreja,
sem nenhuma disciplina para responder a um chamado, e eu vou colocar entre muitas aspas, então você se acerte com Deus, porque Ele não te chamou para isso. Saiba disso, não te chamou. E nós vemos hoje homens sendo submissos às suas esposas pastoras. Isso é tão antilógico, foge da lógica, de qualquer lógica cristã, isso para mim. Então quer dizer que na igreja ela é pastora dele, mas no lar ele é pastor dela? Como é que isso funciona? Eu não consigo entender, porque Deus não chamou para ser assim. Quando o homem coloca o seu dedinho ali, contaminado pelo pecado, para tentar fazer uma adaptação do plano original de Deus, o resultado sabe qual é? Babilônia, confusão. E qual é o mal que o feminismo tem causado? Primeiro, a autoridade masculina ela é desprezada no feminismo, totalmente. Né? Em Gênesis 3, quem foi que Satanás buscou primeiro? Vocês lembram? Ele buscou primeiro Adão, ele buscou Eva. E Eva, o que foi que Eva fez? Eva se rebelou, muita atenção. Eva se rebelou contra a liderança masculina. E o que fez Adão? Adão a seguiu. Qual foi o resultado? Pecado e morte. Nós não precisamos nos delongar muito. É muito claro isso, porque é isso que o feminismo defende. Rebeldia. Rebeldia, ataque à liderança masculina bíblica. É isso que o feminismo defende. Um outro ponto, outro mal que o feminismo causa. O feminismo, ele desestruturou totalmente a família. O homem deixa de ser o líder, aquele líder bíblico, que é o líder que dirige em amor, né? Então o homem deixou de ser o líder. Os filhos não têm mais um exemplo. Isso é gravíssimo, gravíssimo, gravíssimo. Os filhos não têm mais um exemplo de humilde submissão por parte da mãe. E é uma humilde submissão amorosa a uma liderança bíblica masculina amorosa. Eles perderam, os filhos de incontáveis famílias cristãs perderam essa referência. Que referência? O exemplo de humilde submissão, e eles têm tido nos seus lares um exemplo de rebeldia por parte da mãe. E eu queria falar com as minhas irmãs em Cristo, que são mães de homens, mulheres que educam homens para o céu e para serem futuros sacerdotes. Se você é esta mulher e tem dado este exemplo, saiba que a probabilidade dos seus filhos escolherem mulheres feministas é muito grande. Isso é muito triste, porque a probabilidade do mal se perpetuar nos lares dos seus filhos é muito grande. E a probabilidade dos seus filhos terem lares fracassados também é muito grande. E isso só se quebra com muita oração, com muito pedido de perdão e com um testemunho vivo de que o Espírito Santo realmente tem transformado a sua vida, mulher cristã, minha irmã. Então, o outro mal que o feminismo tem causado, o feminismo tirou da mulher o seu papel prioritário no lar. Tirou, simples assim. Transformou o trabalho no lar, sabe, em algo desonroso, humilhante, inferior, de menor importância. Foi isso que o feminismo fez. Sabe, minhas irmãs, a minha vida inteira eu fui voltada ao academicismo. O Senhor Deus permitiu, por algum motivo, que eu chegasse até um doutorado. Quando eu estava na metade do doutorado, o Senhor Deus enviou para mim e para a minha família 2 mensagens fundamentais para a minha volta de 180 graus. A mensagem de vida no campo e a mensagem da verdadeira educação, todas no mesmo mês. E eu não esqueço, julho de 2016. E quando essas 2 mensagens chegaram, eu já estava no doutorado, já tinha 1 ano e meio que eu estava no doutorado. E no segundo semestre de 2016, ele me mandou, a mim e ao meu esposo, uma outra mensagem que nos mostrava profeticamente em que momento nós estávamos. E que eu já vinha sentindo no meu coração o desejo de, sabe, o que popularmente as pessoas chamam de chutar o pau da barraca, deixar doutorado. Eu era professora da Universidade Federal do Pará, né, que era meu estado. E eu disse, Senhor, eu estou entendendo que o Senhor me quer no seu lar, quer no lar, para a minha família. E o Senhor disse para mim claramente que eu precisava sair de tudo
Pedi exoneração da minha função federal. Meus amigos, meus colegas da universidade pensavam, tá ficando louca, porque o emprego federal é o sonho dourado de muita gente, é uma segurança financeira, mas também é uma escravidão. E o Senhor estava nos chamando para sermos missionários, servos dele, servos das ovelhas dele. E quando nós assistimos uma pregação de um irmão explicando tudo isso, eu virei para o meu esposo, ao final estávamos em Belém ainda, na nossa cidade natal, ainda não estávamos na roça. E estava eu, meu esposo e nossos 2 filhos no quarto assistindo. Eu virei para o meu esposo, Márcio, eu disse, mozão, qual é a dúvida de que Deus está nos dizendo que eu preciso sair do doutorado? O doutorado traria para nós um ganho financeiro bem legal, sabe? Bem legal. E era isso que nos freava muito, perder essa vantagem financeira. Mas depois dessa mensagem, que foi... É como se tivesse sido o golpe de misericórdia do Senhor, sabe? Então, nesse golpe de misericórdia do Senhor, eu já tinha vindo, olha, a mensagem de vida no campo, a mensagem da verdadeira educação. E aí chega essa mensagem aí, eu disse, mozão, qual é a dúvida que nós temos agora de que Deus está dizendo? Para eu ser do lar, educar o nosso filho no lar, que ainda era pequeno, juvenil, educar nosso filho no lar e cuidar da nossa casa. O Senhor Deus estava me dando ali o ministério da minha vida, a minha família. E o feminismo, por muito tempo, ele me impediu de ver isso. Mas o Espírito Santo, queridas e queridos, o Espírito Santo é imbatível. Ele nos resgata do tremedal de lama onde nós estivermos, porque Deus tem um propósito na vida de cada um de nós, para a eternidade. Então, o feminismo tirou isso de mim. E o que é que ele tirou de mim? O meu papel, a minha função prioritária como a missionária do lar. E quando o Senhor diz em Gênesis 2,18, você tem uma Bíblia aí? Gênesis 2,18. E o Senhor Deus disse, não é bom que o homem esteja sozinho. Eu farei uma ajudadora que seja adequada para ele. Esse verso começou a adquirir para mim uma conotação, um entendimento totalmente diferente do que já tinha tido na minha vida anteriormente. Quantas e quantas vezes eu já não tinha lido isso, mas o Senhor estava me chamando para ser de fato ajudadora do meu esposo no lar, levar alívio para ele, sabe? Hoje, quando eu tiro a roupa do varal e que eu vou dobrar a roupa da minha família, e aí eu tá aqui, deixo um montinho do meu esposo, cada um tem um esquema, né? No nosso lar, o nosso esquema é, eu dobro e deixo um montinho de cada um no seu quarto e cada um arruma o seu guarda-roupa. Mas tem esposas que arrumam o guarda-roupa do esposo e é a coisa mais linda. Cada um tem o seu desenho. E tá tudo bem, né? Porque cada um caminhou nessa direção em específico. Então, quando eu estou ali dobrando a roupa da minha família, porque eu não passo roupa, só algumas, mas não todas, dobrando cada lençol, né, passando a mão, eu passo, estico bem, passo e dobro bonitinho e coloco ali. Vocês não sabem quão prazeroso é para mim sentir aquele cheirinho de roupa, sabe? E colocar na cama de cada um dos filhos, eu estou mostrando para os meus filhos como a esposa deve cuidar deles, sabe? Quando eu cuido da roupa do meu esposo, quando eu cozinho ali aqueles alimentos, olha que eu não sou lá essas coisas na cozinha não, mas eles gostam da minha comida, isso é tão maravilhoso para mim. Em outro momento eu conto o desastre como foi a minha vida na cozinha, não por culpa minha, por causa do feminismo. Talvez eu conte até daqui a pouco. Então, quando eu estou na cozinha preparando aquele alimento, eu lembro do que Ellen White disse, do ao elevadíssimo privilégio da mulher no lar, que é prover bom sangue para a sua família. Saúde, cabe a nós. Olha, meus queridos e minhas queridas, isso não tem valor, não tem preço. Provérbios 12:4. A mulher virtuosa é uma coroa para o seu marido, mas a que o envergonha é como podridão nos ossos. Uma mulher que envergonha o seu marido publicamente é terrível. Amadas, mulheres casadas e jovens que estão se preparando para um futuro casamento, nunca fale do seu esposo para ninguém. O Espírito Santo, por pena de Ellen White, no livro Lar Adventista, depois você procura a página, não me recordo, mas diz que o coração da esposa deve ser ou é a sepultura dos defeitos do marido. E maridos, agora é para vocês, os defeitos da sua esposa. Aliás, os defeitos da sua esposa devem
ser sepultados no seu coração, não devem ser abertos para ninguém. Até mesmo quando você for pedir um aconselhamento, tenha a segurança de que você está falando com alguém extremamente espiritual. Não peça conselhos para qualquer pessoa. Cristo é o seu conselheiro. É Ele que você deve buscar. Mas se você tiver muita necessidade de ouvir a voz de Cristo audivelmente por meio da boca de alguém, escolha alguém espiritual que vai realmente falar de Cristo para você e que não vai espalhar ou julgar mal o seu marido e não vai julgar mal a sua esposa. Precisa ser alguém espiritual a tal ponto que entenda as fraquezas humanas. Entenda que nós estamos numa caminhada de santificação. Entenda que nós não estamos prontos, não nascemos prontos, perfeitinhos para o marido e para a esposa, mas que o Senhor Deus deu um ao outro, duas pessoas totalmente imperfeitas, pecadoras, e que estão lutando juntas para que o casamento dê certo, com Cristo como fundamento. Entende? Muito cuidado ao buscar aconselhamento. Então, a mulher virtuosa, ela é uma coroa. Um dia desses nós fizemos um estudo a respeito da vinda de Cristo, né? E como será a vida no céu. E que nós receberemos de Cristo coroas. Essas coroas, queridos, elas indicam nobreza, altíssima honra, sabe? O reconhecimento da vitória em Cristo sobre todo o mal no nosso coração. É esta coroa, mulher cristã, jovem cristã, que o Senhor está dizendo que nós somos. Mulher virtuosa é uma coroa para o seu marido. Mas a mulher que muito fala e que expõe publicamente o seu esposo, e envergonha, queridos, não há nada pior para um homem cuja masculinidade é firmada do que ser envergonhado publicamente por uma mulher. É terrível. Eu sei do que eu estou falando. É terrível. Podridão, mulher, aos ossos. É assim que Deus diz que a mulher que envergonha o seu marido é. Abre em Provérbios 14, verso 1, que diz assim: toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola a derruba com as próprias mãos. A mulher egoísta, a mulher que quer tudo do seu jeito, é uma mulher que foi por muito tempo egoísta que está falando aqui com vocês. Eu sei o que é isso aqui, porque por incontáveis vezes, por anos a fio, eu fui a derrubadora da estrutura emocional do meu lar. E o Senhor Deus fez um milagre na minha vida e no meu casamento. Principalmente porque Ele me deu um marido extremamente forte e sábio, sábio nas Escrituras. Não estou dizendo um marido perfeito, mas sábio e forte. Um homem de verdade, que luta com Jesus todas as madrugadas. E isso fez com que ele não desistisse de mim e da nossa família. Então, o feminismo fez, minhas irmãs e meus irmãos, o feminismo fez com que os homens ficassem sem as suas auxiliadoras. Já pensou? O feminismo fez com que os homens ficassem sem as suas ajudadoras no lar. Nós fomos criadas pelo Senhor para serem as ajudadoras e o feminismo tirou isso. E eu estou falando de lares cristãos. Sim, muito claro, estou falando de lares cristãos. Os filhos, devido ao feminismo, os filhos perderam a presença constante e protetora da mãe. Eu fico impressionada como há mães de crianças pequenas que participam de reunião de comissão no sábado à tarde, participam de reunião de comissão e deixam os filhos para serem cuidados pelos pais. E estão lá em reuniões de comissão, que nunca deveriam, por sinal, acontecer no sábado, porque reunião de comissão não é adoração. Como isso se perdeu também no nosso meio. Tragicamente, as reuniões de comissão, elas são reuniões administrativas, não são espirituais. Por mais que tenha uma oraçãozinha ali no início, uma oraçãozinha ali no final, vá disciplinar pessoas, por mais que tenha, nós vamos orar e tudo. Queridos, a quem querem enganar? A minha mãe, assim, minha mãe não é adventista, não é, ela crê em Deus, crê em Jesus Cristo, mas ela não tem uma religião. É como a minha mãe sempre diz, será que as pessoas estão pensando que o meu nariz é furado ao contrário? A quem essas pessoas tentam enganar, queridos? Dizendo que é lícito fazer reunião de comissão no sábado, nas horas sagradas. Queridos, precisamos estudar sozinhos, nós e o Espírito Santo. A gente não precisa perguntar para ninguém, viu? O Espírito Santo revela.
Se você for um sincero, uma sincera de coração, pergunte ao Espírito Santo e ele vai lhe revelar. Ele vai lhe revelar. Deus não quer que você continue pecando no sábado, desconsiderando o santo sábado do Senhor dessa forma. E se você é mãe, mais grave ainda é largar os seus filhos, a sua família, que é o seu ministério supremo na terra, para atender uma reunião de comissão. Isso até é um alerta para você, viu, sacerdote? Você também. O feminismo também trouxe o descompromisso com a família. E essas questões de tirar os bebês antes de que eles estejam prontos para nascer, e eu vou explicar assim para que o vídeo não seja impedido, é o direito de tirar uma vida antes mesmo de que ela esteja madura, né? Essa ideologia, que é o feminismo, autoriza as pessoas a matarem. Não é terrível isso? E o outro mal que o feminismo causou. O feminismo deixou a mulher desprotegida. Então, eu queria, antes de nós avançarmos, eu fiz uma anotação aqui que eu não compartilhei com os irmãos, eu pulei. Eu estou aqui com a minha sequência, mas olha só, a sabedoria divina, ela estabeleceu o exemplo da mulher diante dos filhos, mães e futuras mães. A sabedoria divina estabeleceu o exemplo da mulher diante dos filhos, para que eles aprendam o princípio da autoridade e da obediência. Você entende, mulher? Mãe, por que que o Senhor Deus pediu que você fosse submissa ao seu marido? Para que os seus filhos, meninas, as suas meninas, que serão futuras guardiãs do lar, e para que os seus meninos, que serão futuros sacerdotes, líderes espirituais das suas futuras famílias, para que eles tivessem um parâmetro, uma referência de quê? De autoridade no lar e de obediência. Se eles perdem isso, eles não serão submissos nem a Cristo e nem a ninguém. Entende como é grave? E voltando aqui, o feminismo deixou as mulheres desprotegidas. Em que sentido? O feminismo tornou os homens fracos em termos de liderança. A maioria dos homens hoje é fraca. Sou professora de português, então a maioria é fraca, tá bom? Então, concorda quem é fraca? A maioria, singular. Então está tudo certo. Então a maioria dos homens é fraca. Então, biblicamente, a mulher precisa de proteção. A mulher é a parte mais frágil, biblicamente falando, mas o feminismo defende que as mulheres precisam não ser protegidas pelos homens, mas as mulheres precisam ser protegidas dos homens. Então, se você difama o seu esposo e tira dele a sua autoridade, quem é que vai proteger você, mulher cristã? Então, essa ideologia fez as mulheres entenderem que os homens são carrascos, opressores. Os homens, os maridos são isso. É isso que essa ideologia fez, né? Então, eu queria compartilhar com vocês um pouco da história do feminismo, né? Nós tivemos uma primeira onda de feminismo lá em 1848. Olha lá, bem pertinho da gente, né? A gente começou em 1844, mas logo em 1848, né? E que também, ano de 1848, queridos, nada é por acaso. O inimigo não planta uma semente sem um propósito. Ele não dá ponto sem nó. No mesmo ano de 1848, que foi a primeira onda do feminismo, foi o ano das batidas misteriosas, o ano em que o espiritismo moderno teve início. E Elizabeth Stanton, uma das líderes do movimento dos direitos da mulher, que era assim que era chamado feminismo, só modernamente, muito depois, veio ser chamado de movimento feminista. Então, foi no mesmo ano que Elizabeth Stanton ela ajudou a redigir a Declaração dos Direitos e Opiniões Feministas. Foi a partir disso que a mulher teve direito ao voto, foi a partir deste momento, deste ano, que a mulher começou a trabalhar fora do lar. E foi a partir desse evento, deste momento, deste ano, desta primeira onda feminista, que a mulher passou a ajudar economicamente, né? E em 1851, Elizabeth Smith Miller, prima de Elizabeth Stanton, e nós vamos estudar isso numa série maravilhosa sobre modéstia, que também era apoiadora e defensora do movimento feminista, essa outra Elizabeth, essa Miller, descontente com o vestuário da época, o que foi que ela fez? Ela começou a adotar um estilo que ficou conhecido como o estilo bloomer, que eram calças para mulheres que eram usadas juntamente com vestidos. Ai, uma coisa muito bizarra. E
Será que o espírito de profecia tem alguma coisa a nos dizer a respeito do feminismo? Vamos ler Testemunhos para a Igreja. Acompanhe aí na tela. Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 457. Os que se sentem convocados a unir-se ao movimento em prol dos direitos da mulher e da suposta reforma do vestuário, podiam romper toda a ligação com a mensagem do terceiro anjo. Vou pausar bem aqui. Queridas e amados irmãos que estão assistindo, tenha você a idade que tiver. Vocês conseguem compreender a seriedade disso que nós estamos lendo? O que é a mensagem do terceiro anjo? A mensagem do terceiro anjo é a única mensagem que vai nos manter de pé quando nós não tivermos mais intercessor no santuário celestial, quando a graça, a porta da graça se fechar. A mensagem do terceiro anjo, e eu tenho estudado muito sobre isso no meu canal, a mensagem do terceiro anjo é a mensagem da justiça de Cristo, que ele nos concede pela fé. E esta mensagem o que a serva do Senhor está dizendo a respeito dessa mensagem? Que aquelas pessoas que se sentem convocadas a unir-se ao movimento em prol dos direitos da mulher, ou seja, ao movimento feminista e da suposta reforma do vestuário, que nós vamos estudar em breve sobre isso, podem romper toda a ligação com a mensagem do terceiro anjo, ou seja, estão desqualificados para a eternidade. Acompanhe aí a continuação do texto. O espírito que acompanha um movimento não pode estar em harmonia com o outro. Vamos pausar bem aqui. O espírito que move a mensagem do terceiro anjo, é impossível que esteja Deus falando. É impossível que este espírito esteja em harmonia com o mesmo espírito do feminismo. Continue. As escrituras são claras a respeito dos procedimentos e direitos dos homens e mulheres. O Senhor nos deu claras orientações e evidências dos nossos papéis no lar e na sociedade, de homens e mulheres. Claros. A pergunta é: você está disposto a se submeter à doce ação do Espírito Santo de Deus para transformar você na mulher virtuosa segundo o coração dele, para a salvação do seu lar? E eu me dirijo a você, querida irmã, minha contemporânea de fé. Pense nisso, pense nisso. E eu queria concluir dizendo, o feminismo, ele não é em nada cristão. O feminismo, ele é orgulho e egoísmo. Exatamente o que surgiu no coração de Lúcifer. O feminismo é totalmente satânico. O feminismo, ele é uma ideologia que segrega, que causa divisão. E, por fim, o feminismo, ele é rebeldia contra Deus. Então, minhas amadas irmãs, guardiãs e futuras guardiãs, precisamos de Cristo, urgentemente e desesperadamente para a salvação dos nossos lares. Eu precisava, essas foram reflexões que eu fiz, minhas reflexões pessoais, e eu precisava muito conversar com vocês a respeito disso. Espero que seja útil em Cristo e que Deus abençoe a sua vida, minha irmã, minha jovem irmã e minha irmã mais madura. Que Jesus Cristo as abençoe ricamente e lhes encha de sabedoria. E o Ministério Guardiãs do Lar está à sua disposição. Que Deus as bendiga.